quero falar hoje justamente sobre esse tema, se nós podemos confiar na Bíblia. O apóstolo Paulo, nos livros de 2 Timóteo, na carta 2 Timóteo, no capítulo 3, no versículo 14, ele diz o seguinte, um texto muito conhecido de todos nós: quanto a você, permaneça naquilo que aprendeu e em que acredita firmemente, sabendo de quem você aprendeu, e que desde a infância você conhece as sagradas letras, que pode torná-lo sábio para a salvação pela fé em Cristo Jesus. Toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça, a fim de que o servo de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. Nós conhecemos muito bem esse texto. Esse texto, esse versículo, é um dos fundamentos da nossa fé cristã sobre a Bíblia Sagrada. Nós cremos, como cristãos, que a Bíblia é palavra de Deus, toda ela inspirada por Deus, e que toda ela é útil para o ensino, para a repreensão, para toda a exortação. A Bíblia é útil para nós. É isso que a palavra nos diz. Essa é a nossa confissão. Isso faz parte da nossa confissão de fé como batistas. Crer que a Bíblia Sagrada é a nossa única regra de fé e prática, que toda ela é palavra de Deus para nós, que ela nos edifica, ela nos ensina. Mas isso tem sido muito questionado nos nossos dias. E nós, como líderes de pequeno grupo, cristãos, provavelmente você vai receber alguém no seu pequeno grupo, você vai receber alguém algum dia que vai dizer que tem dificuldades de acreditar na Bíblia. Não consigo acreditar na palavra de Deus. Ela não tem autoridade para mim. Na verdade, nós acabamos de ver aqui na nossa pesquisa que tem gente aqui hoje de manhã que não acredita que a Bíblia é a palavra de Deus. Acabou de responder na nossa pesquisa. Muito obrigado pela honestidade do seu coração. Muito obrigado por ter respondido dessa forma. Nós vimos que mais de 20% das pessoas que estão aqui nesta manhã têm dificuldade de acreditar que a Bíblia ela tem autoridade ética e moral para nós. Tem dificuldade com esses aspectos da Bíblia. Nós vimos que cerca de 16%, agora esqueci, respondeu que tem dificuldade com os fatos históricos da Bíblia. Então essas coisas aparecem. E você vai receber gente no seu pequeno grupo questionando a autoridade das Escrituras, e talvez você tenha esse tipo de dúvida. Sabe por que eu digo isso? Porque eu já tive esse tipo de dúvida. Eu já passei por profundas crises de fé quanto à palavra de Deus e quanto à autoridade da Bíblia para mim. Eu me lembro de uma vez que eu peguei carona com um tio meu, não é o pastor Gilson, mas eu me lembro que eu peguei carona uma vez com um tio meu que ele me perguntou assim, vem cá, mas você acredita mesmo na Bíblia? Não dá. Um livro tão antigo, cheio de histórias fantásticas, né? Cheio de milagre, teve muita mudança ao longo da história, um grande telefone sem fio, você acredita mesmo? E eu lembro que eu respondi, não, eu acredito, mas dentro do meu coração, estava cheio de dúvida. Será mesmo que eu posso crer e confiar que essa Bíblia tem autoridade para nós? Ela realmente é útil para o ensino? No século 21, nos dias em que nós vivemos, um texto tão ultrapassado, tão retrógrado, como é o argumento que muitos dizem, eu passei por esse tipo de crise. Eu passei por muita crise de fé com relação às Escrituras. Por isso eu resolvi me aprofundar nesse estudo. Eu sempre fui uma pessoa muito introvertida, metódica, racional, sempre gostei muito de estudar, de ir atrás de argumentos. Os argumentos não são o bastante, porque eu reconheço e eu creio que acreditar na Bíblia, no final das contas, é um milagre. No final das contas, acreditar na Bíblia é um dom que vem de Deus. É fé. No final das contas, nós precisamos de fé. Mas é importante sim nós conhecermos alguns argumentos, alguns estudos históricos e arqueológicos que nos ajudam a limpar o caminho, tirar as pedras do meio da estrada, para que a gente chegue a essa fé. É importante nós estudarmos, conhecermos argumentos, para quando você encontrar aquele irmão que chega no seu pequeno grupo e diz, eu não consigo acreditar na Bíblia, quanto a essas questões morais e éticas, nós saibamos como ajudar a tirar a rocha que está na frente, para que ela chegue à fé. No final das contas, será um ato do Espírito Santo de crer, mas nós podemos ter uma grande influência ao abrir a porteira, ao ajudar a pessoa a atravessar esse caminho. Por isso eu gostaria de trazer nessa manhã, rapidamente, porque nós temos pouco tempo, um estudo sobre alguns argumentos do porquê nós podemos crer sim que a Bíblia é digna de confiança. Veja bem, alguns argumentos, que
foram os que me mexeram, que me impactaram mais. Porque existem dezenas de livros, milhares de livros, argumentos, artigos científicos que você pode ler e pesquisar. Quem tiver dúvida depois me procura, que eu tenho um monte de livro para te indicar, para você ler sobre isso. Mas agora eu quero falar sobre alguns. Eu tinha duas principais crises sobre a Bíblia. Eu tive duas principais crises sobre a Bíblia. A primeira dela, eu tinha muita dificuldade de acreditar que a Bíblia é historicamente confiável. Que as histórias que elas contam, nós podemos realmente confiar na historicidade da Bíblia. Essa é a minha primeira crise. A segunda crise que eu tive com as Escrituras é que a Bíblia é um livro culturalmente retrógrado. Eu achava que a Bíblia era um livro culturalmente retrógrado. A ética sexual, a violência que a gente encontra, alguns textos da Bíblia que a gente encontra, não se encaixam na nossa cultura e da forma como nós queremos viver. Essas foram duas grandes crises que eu tive quanto à palavra de Deus. E eu quero trazer um pouco do que eu aprendi com essas duas grandes crises que eu tive. Porque, meu irmão, toda crise nos faz crescer na fé, graças a Deus. O Tim Keller diz que as crises são como anticorpos que são gerados no nosso corpo, para que a nossa fé seja fortalecida. Por isso que eu fiquei surpreso com aqueles 10% que responderam que nunca tiveram crise com a Bíblia. Glória a Deus pela sua vida, mas eu tive muita crise com a palavra de Deus. E a primeira crise que eu tive foi justamente de crer que a Bíblia é historicamente confiável. Nós não temos tempo aqui de manhã para poder falar sobre cada livro da Bíblia, sobre cada parte das Escrituras, sobre o Gênesis, Êxodo, o Antigo Testamento. Nós não temos tempo. Você terá a oportunidade de estudar mais sobre isso na Escola do Discípulo. Por isso, agora de manhã, eu quero focar na confiabilidade histórica dos Evangelhos. Por quê? Se nós chegarmos à conclusão que os Evangelhos são confiáveis, isso significa que todo o restante da Bíblia também é digno de confiança. Essa é a lógica que eu tenho. Se nós chegarmos à conclusão que os evangelhos são confiáveis e o que Jesus disse é verdadeiro, então, automaticamente eu preciso ler todo o restante da Bíblia, ela é digna de ser lida, é digna de ser levada a sério. E muitos dizem que os evangelhos, então, não são dignos de confiança. Qual é o principal argumento que se utilizam e que a crítica literária se utilizou ao dizer que os evangelhos não são dignos de confiança? Eles dizem, ou muitos estudiosos dizem, que os evangelhos foram escritos muito tempo depois de Jesus. Que eles foram escritos muito tempo que Jesus morreu, muito tempo depois que Jesus morreu. São histórias modificadas, histórias que foram amoldadas à cultura daquele tempo, para que a igreja pudesse obter seu poder sobre as pessoas. Então se excluíram diversas outras histórias, por interesse de poder, a igreja manteve as histórias que ela tinha interesse. Então a principal crítica era de que os evangelhos são documentos muito tardios, uma tradição oral muito longa, um grande telefone sem fio, por isso nós não poderíamos confiar nesses textos que foram escritos. Não sei se você se lembra daquele famoso livro, que na verdade ficou só famoso quando lançou o filme dele, do Código da Vinci, vocês lembram? Esse livrinho? Engraçado que ontem aqui no culto de sábado eu perguntei sobre o livro Código da Vinci, quase ninguém sabia, gente. Eu estou ficando velho mesmo. Mas eu lembro quando esse livro foi lançado e virou um burburinho nas igrejas, nas escolas, porque o autor começou a dizer, é uma ficção, gente, é um romance, mas ainda assim o autor diz que o contexto cultural é que os evangelhos não são confiáveis, que eles são muito antigos, que existem muitos outros evangelhos mais importantes, como o evangelho de Tomé, e muita gente ficou em crise nessa época, não sei se você se lembra. Até que eu comecei a estudar e descobri que os argumentos históricos desse livro aí são péssimos, são terríveis, não tem sentido histórico nenhum. Mas muita gente tem essa desconfiança de que os evangelhos não são dignos de serem lidos porque são documentos muito tardios. Muito bem, a primeira coisa que eu descobri, vou falar de 3 coisas que eu descobri, se você quiser anotar. A primeira coisa que eu descobri é que, na verdade, os evangelhos, eles são tão antigos, eles são tão remotos, a composição dos evangelhos são tão remotas que não poderiam ser lendas. A composição dos evangelhos, elas são tão remotas que não poderiam ser lendas. O que isso quer dizer? Que os evangelhos, todos eles, os 4 que nós temos na Bíblia, Mateus, Marcos, Lucas, João, todos eles já estavam completamente escritos e amplamente divulgados até o cerca do ano 90 depois de Cristo. Todos eles. As datas de composição dos evangelhos são muito remotas. Eles foram escritos entre os anos 40 a 60 depois da morte de Jesus Cristo.
Entre 40 e 60 anos depois da morte de Jesus, os evangelhos foram escritos. Isso é importante, por quê? Todos os evangelhos foram escritos por testemunhas oculares, olha, isso é importante. Todos os evangelhos foram escritos por testemunhas oculares, gente que viu Jesus, gente que testemunhou, gente que tocou, que ouviu as suas palavras, foram testemunhas oculares, que escreveram seus evangelhos, enquanto muitas outras testemunhas oculares ainda estavam vivas. A crítica literária, muito tempo atrás, na verdade no século passado, começou a dizer, por exemplo, que o Evangelho de João não é digno de confiança, porque ele teria sido escrito muitos anos depois de Jesus, por volta do ano 170, 180 depois de Cristo, é que o Evangelho de João foi escrito, por isso é muito tardio, nós não podemos confiar. Até que foi encontrado esse papiro que nós temos aí, que é o papiro P52, ou o papiro da Biblioteca de Rylands. Esse é o papiro mais antigo que nós temos da Bíblia. Ele está disponível na Biblioteca de Rylands. É um trechinho do Evangelho de João. Eu amo esse tipo de coisa, de arqueologia, né? É um trechinho do Evangelho de João. E esse papiro, ele está datado por volta do ano 100 depois de Cristo. Ou seja, Jesus morreu por volta do ano 33... E no ano 100, esse papiro já estava disponível e ele foi encontrado no Egito. O que isso significa? Que no ano 100, o Evangelho de João já estava escrito e já era amplamente divulgado pelas igrejas. Então esse argumento de que os evangelhos foram escritos muito depois, cai por terra só na pesquisa arqueológica. E o porquê que é importante, por que vale a pena a gente dizer que os evangelhos foram escritos nessa época que as testemunhas estavam vivas? Existe um livro chamado Jesus e as Testemunhas Oculares, o Evangelho como Testemunhos de Testemunhas Oculares, do Richard Bauckham, publicado pela Paulus em português. Ele vai dizer que todos os evangelhos foram escritos na época que havia testemunhas vivas. Isso é importante, porque se o evangelho foi escrito na época que tinham testemunhas vivas, e a história dele não fosse verdadeira, ele nunca deslancharia. As pessoas não acreditariam, porque as testemunhas estavam vivas, elas estavam por aí. Olha que interessante alguns detalhes que não sei se você já percebeu. Evangelho de Marcos, capítulo 15, versículo 21, onde Marcos traz um detalhe interessante. Ele diz o seguinte: e obrigaram Simão Cirineu, que passava vindo do campo, pai de Alexandre de Rufo, a carregar a cruz de Jesus. Vocês já prestaram atenção nesse detalhe? Quem é Simão, pai do Alexandre e do Rufo? A gente não sabe. Mas quem leu o Evangelho de Marcos pela primeira vez, sabia. Esses nomes só foram incluídos no Evangelho de Marcos, porque quem escreveu Marcos sabia que as pessoas conheciam. Ele está dizendo o seguinte: olha, sabe o pai do Alexandre, o pai do Rufo? Então, foi ele que caiu ao Cristo de Jesus. Se você está com dúvida dessa história, vai lá e pergunta para ele. Ele é testemunha do que eu estou falando. Ele viu, esses nomes foram incluídos aí, justamente para que as pessoas pudessem consultar e pesquisar que aquela história que ele estava contando é verdadeira. Um outro detalhe interessante é que o próprio apóstolo Paulo diz na primeira carta aos Coríntios, no capítulo 15. Vocês estão comigo? Amém. Eu falei que hoje é EBD, né? É escola bíblica. Para que todo mundo faça inscrição na escola do discípulo. Olha, antes de tudo, entreguei a vocês o que também recebi, que Cristo morreu por nossos pecados segundo as Escrituras, e que foi sepultado e ressuscitou ao terceiro dia segundo as Escrituras, e apareceu a Cefas, e depois aos 12, e depois foi visto por mais de 500 irmãos de uma só vez, dos quais a maioria ainda vive. Olha que interessante, essa carta foi escrita para ser lida publicamente na igreja. Ninguém em sã consciência escreveria uma carta para ser lida publicamente e diria que tem testemunha viva se a história não fosse verdade. Ninguém faria uma coisa dessa. Tem um monte de testemunha que está viva lá em Jerusalém, vai lá e pergunta para elas. Ninguém faria isso se a história não fosse verdadeira, se ela não fosse digna de confiança. Essas pessoas realmente viram Jesus ressuscitado e elas estavam lá para testemunhar que viram Jesus ressuscitado, e isso é mencionado na Bíblia. Nós temos até mesmo testemunhas oculares que não criam em Jesus, que era oposição a Jesus, mas também estavam vivas e podiam ser consultadas. E Paulo se utiliza desse recurso. Lá no livro de Atos, no capítulo 26, ele diz o seguinte, quando estava sendo julgado pelo rei:
porque tudo isso é do conhecimento do rei. Ele está conversando com o rei, né? Tudo isso é do conhecimento do rei, a quem me dirijo com franqueza, pois estou persuadido de que nenhuma destas coisas lhe é oculta, pois nada se passou no lugar escondido. Paulo está falando, está na sua audiência com o rei, que não crê em Jesus, e Paulo está dizendo, rei, mas você sabe de tudo que aconteceu. Isso não aconteceu de forma escondida. As pessoas realmente viram Jesus vivo, tem um monte de testemunha aí. Isso não está oculto, não é um mistério. Isso está revelado para todo mundo. E meus irmãos, tudo isso refuta a ideia de que os evangelhos foram escritos muito tempo depois. O Tim Keller, no seu livro, tem um livro dele chamado Fé na Era do Ceticismo, que tem um capítulo que ele fala sobre a confiabilidade das Escrituras. E olha o que ele diz. Os documentos do Novo Testamento não poderiam dizer que Jesus foi crucificado, se milhares de indivíduos ainda vivos poderiam ter confirmado ou não o fato. Se Jesus não tivesse feito suas aparições após a morte, se não houvesse túmulo vazio, se ele não tivesse afirmado essas coisas, e esses documentos públicos declaravam que elas aconteceram, o cristianismo jamais decolaria. Esses relatos provocariam gargalhada nos ouvintes, se ele não fosse fiel e digno de confiança. Então, primeira coisa que eu descobri é que os evangelhos são tão antigos que não poderiam ser lendas. A segunda coisa que eu descobri é que os evangelhos, eles são tão contraproducentes que não poderiam ser lendas. O que eu quero dizer com isso? Que os evangelhos são tão contraproducentes que eles não poderiam ser lendas. O que eu quero dizer? Se eu quero inventar uma história, ou construir uma história, para que as pessoas me sigam, eu preciso criar uma história sem pontas soltas. Eu preciso inventar uma história que seja crível, que as pessoas acreditem. Se eu inventar uma história com coisas absurdas, ou com coisas que não fazem sentido, as pessoas não acreditarão em mim. Concordam ou não? Então, se eu quero inventar uma história, eu preciso inventar uma história que seja crível. O problema é que os evangelhos apresentam uma história totalmente contraproducente para as pessoas daquela época. O que eu quero dizer com isso? Quem em sã consciência inventaria uma história onde o seu principal herói foi morto da pior maneira possível, na pior morte que existia, humilhado diante de ladrões e bandidos? Se eu quero inventar uma história, eu não vou colocar meu herói sendo humilhado como um bandido no final da vida. Não faz sentido. Por que eu contaria algo assim? Se eu quero inventar uma história, eu não vou inventar que alguém ressuscitou dos mortos, gente. Sabe por quê? Às vezes a gente tem a ideia de que antigamente, lá naquela época, as pessoas acreditavam em qualquer coisa. Eles acreditavam em qualquer coisa. Então era só falar que alguém ressuscitou que eles acreditavam. Não, eles não acreditavam. As pessoas naquela época eram tão céticas quanto à ressurreição, quanto nós somos hoje. Hoje, se eu sair para o Campo Grande dizendo que eu vi alguém se ressuscitar, as pessoas vão ter muita dificuldade em acreditar em mim. Por quê? Porque ninguém ressuscita dentre os mortos, naturalmente falando. Ninguém acreditava nisso, meus irmãos. Naquela cultura, havia muito ceticismo sobre a ressurreição. Ninguém em sã consciência esperava que alguém ressuscitasse dentre os mortos. Os próprios judeus não acreditavam em ressurreição, que alguém poderia ressuscitar no meio da história. Não. Os fariseus acreditavam sim numa ressurreição, mas era uma ressurreição no fim dos tempos, uma ressurreição geral. Ninguém acreditava que alguém poderia ressuscitar dentre os mortos no meio da história. Se eu quero inventar uma história verossímil, eu não falo que alguém ressuscitou, porque ninguém acreditaria. Sabe qual é a única razão do porquê alguém acreditaria que alguém ressuscitou? Diz aí. Eles viram isso. Eles testemunharam isso. A única razão para os apóstolos terem acreditado numa ressurreição é porque eles viram com os seus próprios olhos. Porque os próprios apóstolos não acreditavam nisso. A gente vê no texto bíblico que os próprios apóstolos não acreditavam que isso era possível. Pedro não acreditava que isso era possível. Os apóstolos não acreditavam que isso era possível. Eles tiveram que ir lá ver com seus próprios olhos. E nós temos até a história de Tomé, que depois viu com os seus próprios olhos. Outro motivo do porquê é tão contraproducente. Se eu quero inventar uma história, eu não colocaria naquela época mulheres como testemunhas da ressurreição. Sabe por quê? Infelizmente, naquele tempo, o testemunho de uma mulher não era juridicamente válido. Não era aceitável. Naquela cultura, graças a Deus, isso mudou hoje. Mas naquela cultura, um testemunho de uma mulher não era digno de ser ouvido. Então pensa comigo, se eu quero inventar uma história sobre a ressurreição,
por que eu colocaria mulheres como as primeiras testemunhas da ressurreição? Qual é a única explicação possível? Que isso de fato aconteceu. Que elas realmente foram as primeiras testemunhas que viram Jesus. Por isso que a história foi contada desse jeito, porque ela é verdadeira. Quem, em sã consciência, inventaria uma história onde o seu herói pede para que Deus os deixe de sua missão, já no jardim de Getsêmani, quando Jesus pediu para afastar o seu cálice? Por isso que eu digo que os conteúdos dos evangelhos são muito contraproducentes. Se eu fosse inventar uma história, eu não colocaria os líderes da igreja, como Pedro e os apóstolos, como pessoas mesquinhas, orgulhosas, pecadoras, negando a Jesus. Se isso realmente aconteceu, se isso realmente está escrito, é porque realmente aconteceu. Essa é uma das evidências. Primeira coisa, então, as datas dos evangelhos são muito antigas para serem lendas. Segunda coisa, o conteúdo dos evangelhos são contraproducentes demais para serem sido inventados. Terceira coisa, terceiro argumento, o Novo Testamento é tão... deixa eu passar aqui, estou lendo mesmo, né? Terceira coisa, o gênero literário dos evangelhos é tão detalhado que eles não poderiam ser lendas. Deixa eu explicar. Sabe esses livros que nós lemos hoje, super realistas e detalhados? Esses detalhamentos que nós temos nos livros de ficção hoje? Isso não existia naquela época. Se você estudar literatura antiga, você vê que a literatura antiga não tinha detalhes. Tudo que entrava na história eram coisas que eram importantes para a própria história. O C.S. Lewis foi um grande crítico literário, professor em Oxford, professor na Universidade de Cambridge, um crítico literário respeitadíssimo no mundo. Ele também foi o autor de Crônicas de Nárnia, né, a famosa Crônicas de Nárnia que nós conhecemos. Olha só, o C.S. Lewis ele era ateu, ele não acreditava na Bíblia, ele não acreditava em Deus, até que ele foi convencido e se tornou cristão. E olha o que ele diz sobre os evangelhos. Tenho lido poemas, romances, literatura visionária, lendas e mito a vida toda, porque ele era crítico literário. Sei como são e sei que nenhum desses gêneros literários é assim, o Evangelho. Existem apenas duas visões possíveis com relação a este texto do Evangelho. Ou se trata de uma reportagem, ou algo que realmente aconteceu, ou algum escritor antigo, desconhecido, sem antecessores nem sucessores conhecidos, de repente antecipou toda a técnica moderna da narrativa novelesca realista. Interessante, não sei se deu para entender o que ele está dizendo aqui. Que a literatura do Evangelho ela é tão única para aquela época e para aquele tempo, que ele está falando, ou é verdade, ou alguém, uma única pessoa, adiantou toda a técnica moderna de literatura e ninguém mais fez na história. Ou esse documento realmente é verdade. Porque naquela época, qualquer literatura qualquer literatura que existia, os detalhes que apareciam no texto eram detalhes que complementavam a história de alguma forma. Mas o Evangelho tem alguns detalhes. Os evangelhos possuem alguns detalhes que não fazem sentido nenhum para a história. Por exemplo, que Jesus pegou uma almofada e deitou no fundo do barco. Essa almofada não tem sentido nenhum na história. Não tem importância significativa na história. Que na pesca eles pescaram 153 peixes. Esse detalhe do número dos peixes não tem importância para a história. Que o barco estava a 200 côvados da margem do lago. Esse detalhe não tem importância para a história. Naquela época, não existia esse tipo de literatura onde eram colocados detalhes que não faziam parte da história. E o C.S. Lewis muito bem disse que ou isso é verdade, porque estava na cabeça das testemunhas oculares que viram essas coisas, ou alguém milagrosamente inventou um novo estilo literário que nunca teve na história. Isso é muito interessante, de tão preciso que é. Por isso, eu cheguei à conclusão, esse e muitos outros argumentos, eu cheguei à conclusão pela fé que os evangelhos são dignos sim de confiança. E se os evangelhos são dignos de confiança e Jesus de fato ressuscitou dentre os mortos, então isso significa que todo o restante da Bíblia também é digna de confiança e de leitura. Amém. Esses são só alguns pontos. Depois tem muita outra coisa que você pode ler, mas nós não temos tempo. Essa foi a minha primeira crise, lembra? Mas eu tive uma outra crise. A outra crise que eu tive foi a seguinte: como que nós podemos acreditar num livro que é tão retrógrado?
E a gente lê, por exemplo, um texto como esse, em Efésios, no capítulo 6, no versículo 5, onde diz o seguinte: escravos, obedeçam os seus senhores terrenos com respeito e temor, com sinceridade de coração, como a Cristo. Você lê um texto desse e fica, meu Deus, eu não posso acreditar nessa Bíblia. Eu vou descartar a Bíblia por causa de um texto desse. Não é digna de confiança. E outras coisas, como violência, né? Questões morais. A gente lê esse texto e parece que é tão retrógrado que a gente diz, não é possível, eu não posso acreditar nessa Bíblia. Mas, para você que já teve esse tipo de crise, como eu tive, eu vou te dar conselhos que me derem o que eu aprendi. Primeira coisa, considere a possibilidade de que o texto não esteja dizendo realmente o que você entendeu. Que a Bíblia realmente é um livro muito antigo, de uma outra cultura, de um outro tempo, de um outro povo. E que talvez o autor esteja dizendo algo que não é o que você entendeu que ele estava dizendo. Um exemplo é justamente esse exemplo da escravidão. Porque quando você lê um texto como esse, é possível que a primeira coisa que venha na sua cabeça é a escravidão que nós tivemos aqui no Brasil. É a escravidão de um mercado imoral, onde negros eram sequestrados de sua cultura, simplesmente por causa da sua cor de pele, e eram tratados como objetos, sem dignidade, que o dono poderia fazer qualquer coisa. Talvez, quando você lê esse texto, essa é a primeira imagem que vem na sua cabeça. E realmente, isso é um absurdo. Você lê um texto desse e falar, como assim? A Bíblia é a favor da escravidão que teve no Brasil? Mas quando nós vamos para os estudos arqueológicos e para o estudo daquele tempo, a escravidão que nós estamos falando aqui é muito diferente da que nós imaginamos que aconteceu aqui no Brasil, infelizmente. Na época que Paulo escreveu esse texto, os escravos, primeiro que os escravos não podiam ser tratados como objetos, e eles não podiam ser tratados de forma indigna. A Bíblia mesmo diz que eles não podiam sofrer violência, eles não podiam sofrer nenhum tipo de abuso. Mas a escravidão nesse tempo não era uma escravidão baseada em sequestro, ou em cor de pele, ou etnia, ou raça, ou língua. Mas a escravidão nessa época, na maioria das vezes, era resultado de dívidas, de problemas pessoais. Você podia ser empresário num dia, perder tudo, ficar devendo para uma família, então você iria servir essa família como um pagamento da sua dívida. Esse tipo de escravidão era muito comum naquela época. E uma coisa importante, os escravos, nesse tempo aqui, eles ganhavam salário, como um trabalhador qualquer, eles se vestiam da mesma forma que qualquer pessoa se vestia, eles tinham a sua vida como qualquer outra pessoa, e eles podiam, inclusive, comprar a sua liberdade com o passar do tempo. E muitos deles compravam a sua própria liberdade. Nós percebemos, então, que nesse contexto aqui, a escravidão é muito diferente do que nós imaginamos. E ainda assim, quando nós lemos a Bíblia como um todo, e é importante que o nosso pastor Gilson sempre nos ensinou que texto sem contexto é pretexto para heresia. Quando nós olhamos a Bíblia como um todo, nós vemos ela rompendo com a escravidão. Nós vemos, por exemplo, Paulo escrevendo uma carta a Filemão, que ele era um escravo fujão, ele fugiu, e Paulo pede para que ele retorne, né, e que o dono o trate como seu próprio irmão, porque não há mais escravos nem livres no reino dos céus. E os pais da igreja, a história vai nos dizer, a tradição, que Filemão se tornou um dos líderes da igreja, em que seu ex-patrão era um dos servos que serviam na igreja. Olha que loucura, só a palavra de Deus para fazer uma coisa dessa. E nós descobrimos que na história, os principais movimentos abolicionistas que surgiram justamente de cristãos que criam na Bíblia e que todo ser humano foi criado à imagem de Deus e possui dignidade. Quando nós olhamos para textos na Bíblia, como por exemplo, sobre violência, e a gente fica indignado ao ver textos violentos no Antigo Testamento, nós precisamos nos lembrar que a Bíblia conta uma grande história, de um Deus que se revelou progressivamente e que foi rompendo justamente com essa violência. Eu gostei muito de uma ilustração que o Luiz Saião fez na entrevista que nós gravamos agora, terça-feira, que vai sair no canal da Escola do Discípulo em breve, mas já vou dar um spoiler. Ele diz o seguinte: nós olhamos para textos com violência no Antigo Testamento, e a ideia que nós temos é praticamente como de um cirurgião operando uma pessoa. Se você não tem o conhecimento geral do que está acontecendo ali, e você vê ele enfiando o bisturi em alguém, você fala, meu Deus, está cortando a pessoa, está saindo sangue. Como é que alguém faz isso com outra pessoa? Só que se você tem um contexto geral do que está acontecendo, você sabe que essa é uma cirurgia necessária para todo o contexto. E é isso que acontece nos textos do Antigo Testamento. Quando nós conhecemos a Bíblia como um todo,
nós vemos que Deus possui um propósito nisso tudo. Mas aí, você pode dizer para mim o seguinte: tá bom, Felipe, mas eu estudei a Bíblia, eu li o contexto, eu descobri o que o autor queria dizer, e mesmo assim, esses textos continuam sendo retrógrados. Mesmo assim, esses textos são ofensivos para mim. Mesmo assim, eu não consigo concordar, porque quando nós estudamos textos como ética sexual e casamento, nós descobrimos que é realmente isso que o texto diz, que Deus criou homem e mulher. Quando nós falamos sobre ética e moralidade, os textos realmente dizem e significam isso. E para muitos da nossa cultura, isso é um absurdo. Eu achei interessante, porque hoje nós vimos que a maior parte do nosso público aqui de manhã não tem dificuldade em acreditar nos aspectos éticos e morais da Bíblia. Mas ontem à noite, aqui no culto de sábado, a maior parte da nossa juventude tem dificuldade em acreditar nos aspectos éticos e morais da Bíblia. E talvez você diga: eu não consigo acreditar nesses aspectos éticos e morais da Bíblia, são retrógrados demais. Quanto a esse sentido, quanto a esses textos que trazem conflito ao seu coração, eu tenho um conselho pessoal para te fazer. Primeiro conselho, sobre os textos que trazem conflito ao seu coração. Primeiro conselho: considere a possibilidade que você é influenciado pela sua cultura, e que muitas vezes nós temos um orgulho cultural de achar que a nossa cultura e a forma como nós pensamos é mais importante do que todas as outras. Existem culturas no mundo hoje que consideram um Deus de misericórdia ofensivo. Se a gente fala que Deus é um Deus de misericórdia, se nós falamos que Deus é um Deus de perdão e de misericórdia, nós achamos isso lindo na cultura ocidental. Mas existem outras culturas no mundo que são ofensivas. Não, Deus tem que ser só um Deus de justiça. A sua cultura é mais importante que a cultura dele? Ou a cultura dele é mais importante que a nossa cultura? Nós precisamos considerar a possibilidade que somos influenciados culturalmente e que existe uma cultura que é maior e melhor que a cultura do próprio reino de Deus. Mas o segundo conselho que eu te dou é o seguinte: existem muitos textos na Bíblia que até hoje geram discussões, que até hoje geram debates. Esses vários textos da Bíblia que geram discussões, debates, desconfortos, nós podemos considerar ele como uma piscina rasa. Sabe uma piscina rasa? O que acontece se você pular de cabeça numa piscina rasa? Você vai se machucar todo. Se você for direto nesses textos que geram polêmica, nesses textos desconfortáveis, e pular de cabeça neles, com certeza você vai se machucar. Se você descartar a Bíblia por causa desses textos, você vai estar pulando numa piscina rasa, você vai estar descartando todo o resto. Meu conselho para você é o seguinte: mergulhe primeiro na parte profunda. Mergulhe primeiro na piscina profunda da Bíblia, que são aquelas coisas que não são questionadas, que todos os cristãos creem, ou pelo menos deveriam crer, que Jesus Cristo realmente é Deus conosco, que habitou entre nós. Que Ele realmente morreu numa cruz e ressuscitou ao terceiro dia, e nós temos testemunha disso. Porque no momento que você se encontrar com esse Cristo, se Jesus é real, e se o que Ele disse é verdade, então você vai ter um outro olhar sobre os textos que te incomodam. E vai incomodar mesmo, porque se Deus é real, com certeza vai ter alguma coisa que vai nos incomodar. Como qualquer relacionamento amoroso verdadeiro. Imagine só se você se casar com alguém que nunca discorda de você em momento nenhum. Talvez alguém possa imaginar: esse é um sonho. Pode ser até que seja maravilhoso mesmo no começo, né? Poxa, minha esposa nunca discorda de mim, eu posso sair de casa, chegar 4 horas da manhã, que está tudo bem. Só que eu não tenho dúvida que se passar um tempo, depois do passar dos meses, você vai começar a sentir essa indiferença. E a conclusão que você vai chegar é que sua esposa não te ama. Ou seu marido não te ama. Se você tem um relacionamento de alguém que nunca te confronta, que nunca gera conflito com você, em algum momento você vai achar que essa pessoa não te ama. Qualquer relacionamento verdadeiro possui esse tipo de conflito. Por que nós imaginamos que se Deus é real, eu vou concordar com tudo que Ele pensa? Existem coisas que são difíceis de concordar, mas se Ele é Deus e é real, e o mundo não gira ao meu redor, mas Ele é o centro de tudo, então existem textos que realmente eu vou ter que me curvar diante deles. Textos sobre ética sexual, textos sobre casamento, textos que eu vou ter que me curvar diante deles. Porque eu descubro que há um Deus todo-poderoso, e se Ele é real, então eu preciso reconsiderar a maneira como eu os leio e como eu os interpreto.
Porque se você não confia na Bíblia o suficiente para deixá-la te desafiar, te corrigir da sua maneira de pensar, como poderá um dia ter um relacionamento pessoal com Deus? Em qualquer relacionamento verdadeiro, um precisa ser capaz de pensar diferente do outro. E aí o Keller, no livro dele, ele diz o seguinte, olha que interessante. Ora, o que será que acontece quando você elimina da Bíblia tudo que ofende a sua sensibilidade ou contraria a sua vontade? Se escolher aquilo que deseja crer e rejeitar o restante, como será possível ter um Deus que venha contradizer você? Não será possível. Você acabará com um Deus criado por você e não um Deus com que você possa se relacionar e interagir de verdade. Somente se o seu Deus puder dizer coisas que o façam se sentir ultrajados e obrigados a lutar, como em um casamento ou em uma amizade verdadeira, você saberá que tem um Deus real e não algo que sua imaginação criou. Por isso, uma Bíblia inquestionável não é inimiga de um relacionamento pessoal com Deus, mas um pré-requisito para ele. Porque a Bíblia realmente, se Deus é real e verdadeiro, e essa Bíblia é verdadeira, com certeza terão textos que vão fazer com que eu me sinta ultrajados, né? Que eu me sinta indignado. Com certeza nós teremos lutas com Deus. A vantagem é que lutar com Deus a gente perde sempre. Ele sai vencedor em todos os momentos. E se você deseja conhecer mais dessa palavra, se aprofundar nos seus estudos, como nós fizemos na nossa aula de hoje aqui da EBD, como eu disse, nós estamos começando o novo semestre da Escola do Discípulo. E você pode fazer parte de um dos nossos cursos gratuitamente. Nessa semana nós já começamos e no domingo que vem. Essa é a Jornada do Discípulo. Esse é o nosso primeiro módulo da Jornada do Discípulo, em que eu convido todos os irmãos a fazerem parte. Você pode começar com o curso Eu Creio, que é um curso de preparação para batismo, onde nós falaremos sobre o credo apostólico, os princípios da nossa fé. E veja bem, esse curso não é só para quem quer se batizar não, tá? Se você não quer se batizar ainda, mas você diz, eu quero conhecer um pouco mais dessa fé, eu quero conhecer mais um pouco desses princípios, então venha fazer parte do curso. Oi? Exatamente, ou se você já se batizou, mas você diz, eu ainda tenho dúvidas sobre o que é que nós cremos. Você pode vir fazer parte do Eu Creio também, não tem problema. O segundo curso que você pode fazer, ou deve fazer, é o Nós Somos. Conheça a identidade da primeira igreja batista. Para quem nós recomendamos esse curso? Para todos aqueles que se tornaram membros da igreja recentemente, no último ano, ou se você deseja se tornar membro da nossa igreja. Nesse curso nós falamos sobre quem nós somos como primeira igreja batista, a nossa história, o que é que os batistas acreditam, o que é que nós cremos, o que é ser igreja. Se você já faz parte da igreja há muito tempo, mas você tem essas dúvidas ainda, venham fazer parte desse curso também, vai ser um tempo especial. O terceiro curso que você pode fazer, e esse eu quero convidar todos a participarem, é o curso A História de Deus. O curso Nós Somos também será domingo pela manhã, às 10 horas da manhã, a partir do domingo que vem, tá bom? O curso A História de Deus. A História de Deus vai ser um curso onde nós faremos um panorama bíblico, praticamente, de Gênesis a Apocalipse. Vamos conhecer qual que é essa história de Deus que se revelou a nós e como nós vivemos e descobrimos a nossa identidade dentro dessa história. Vai ser um curso sensacional e esse é tão bom que ele vai acontecer 2 dias, 2 turmas. Você pode fazer domingo às 10 da manhã, a partir do domingo que vem, ou você pode fazer nas quartas-feiras, a partir desta quarta já, começando quarta-feira à noite aqui na igreja, tá bom? Liderança multiplicadora. E se você já é líder, quem é aquele líder de PGM? Olha aí. Eu tenho um convite para fazer, venha, porque esse curso está totalmente reformulado, renovado, você pode fazer uma reciclagem, relembrar, ter o seu ânimo acendido novamente, traga o seu líder em treinamento, você que deseja aprender mais sobre os pequenos grupos, porque nós somos uma igreja multiplicadora, você faça o curso Liderança Multiplicadora, começa nesta quarta-feira, às 19h30 aqui na igreja. O poder da oração, o nome já diz tudo, né, gente? Nós vamos aprender sobre o poder de uma vida de oração, toda quarta-feira, às 19h30 aqui na igreja também. E por fim, espiritualidade na prática, esse é um curso online, tá?
que está disponível na nossa plataforma. Esse é para membros da igreja ou para quem tem frequentado a nossa igreja. Faça sua inscrição que nós vamos entrar em contato com você, enviando o link para a matrícula. Nós vamos abrir uma turma que vai ter mentoria também, vai ter gente acompanhando, vamos fazer alguns encontros. Desse curso que fala sobre as disciplinas espirituais, oração, jejum, solitude, interpretação bíblica, estudo da palavra, caminhando com Deus, como aprofundar a nossa vida com Deus. Faça a sua inscrição, porque é gratuito, mas as vagas são limitadas. Você pode fazer inscrição nesse QR Code que está aqui, ou você pode entrar no nosso site, umb.org.br, ou você pode entrar no nosso aplicativo da igreja, que está lá na parte de inscrições também. Faça a inscrição, venha estudar na Escola do Discípulo, para que nós possamos conhecer um pouco mais dessa palavra, buscar uma vida que seja intelectualmente robusta, espiritualmente vibrante. Porque nós cremos e vimos hoje que a Bíblia é digna de confiança. E nós podemos ser transformados e ter nosso coração incendiado por ela.